Olá, boa tarde. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos mostrar a vocês uma palestra maravilhosa que fala sobre família, a regeneração do filho pródigo. E quem a ministrou foi José Carlos de Luca, que é magistrado e orador espírita, também famoso escritor espírita. Vamos ver? Participar, estar nessa casa onde nós começamos a nossa tarefa com mais ou menos 8 anos de idade. Eu já contei aqui, mas gosto de lembrar disso. Minha avó frequentava a assistência espiritual dessa casa e ela me trazia. E como eu era muito jovem, eu não podia entrar dentro do salão de palestras. E o dirigente do trabalho, psicologicamente muito hábil, dizia-se para mim: menino, o senhor ficará na porta do salão, tomando conta. Não deixe que nenhum espírito obsessor invada esse salão. Não deixe que ninguém adentre esta sala. E eu ali ficava, a palestra toda tomando conta, vigiando, com cara brava, impedindo que as pessoas pudessem entrar. Ninguém, obviamente, entrava, o que às vezes me frustrava. Mas, ao final, ele dizia para mim: muito obrigado pelo seu trabalho. Você é um trabalhador desta casa. E eu saía daqui realmente muito empolgado por pertencer a esta casa, a qual, modestamente, me permita a direção aqui presente, ainda me sinto como um trabalhador modesto, um trabalhador singelo, que está dando a sua cooperação para que essa casa continue iluminando as nossas vidas. E é assim que eu estou aqui, como aquele menino na porta do salão. Hoje entrei, me deixaram entrar. E estamos todos juntos aqui. Então quero saudar a diretoria desta casa, saudar os queridos amigos Roberto Quaresma e Manolo Quezada aqui, nos honrando com suas presenças. Meus amigos, vamos falar sobre um tema que abordamos em nosso mais recente livro, viu, Vera? Não é o último, porque não vou desencarnar, pelo menos não tão brevemente. E sobre a parábola do filho pródigo, uma história que, creio eu, todos nós temos alguma recordação. Quem aqui se lembra, só para a gente se situar? Se não se lembrar, não tem problema, não é Alzheimer, é só um problema de breve esquecimento. Está lá em Lucas, uma das parábolas mais bem contadas no sentido das suas minúcias, dos seus detalhes, do filho pródigo, do filho mais novo, que, a certa altura, ele faz uma proposta muito impactante para o pai. Pai, me dê a minha parte na herança. Imagine, então, qual foi a reação que o pai teve. Vamos imaginar, nos colocar no lugar de pai, de mãe, e o nosso filho dizer: velho, adianta aí a minha parte. Porque, tal como hoje, e naquela época muito mais, nós só poderíamos cogitar de herança quando? Depois que a pessoa morreu. Cogitar de herança de pessoa viva, e para a pessoa viva, é algo desrespeitoso, ofensivo. Os romanos até cunharam uma expressão, pacta corvina,
É o pacto dos corvos, que ficam esperando a pessoa morrer para poder usufruir dos seus bens. Então, esse filho estava exatamente na posição do pacta corvina. Pai, já que você não morre logo, já que você está como a rainha da Inglaterra, que a cada dia parece ter mais vida, o príncipe Charles que se cuide, que ela vai fazer o enterro dele ainda. Então eu quero a minha parte na herança. O pai não esboça nenhuma reação. Simplesmente ele atende os desejos do filho. E é óbvio que já nós intuímos quem é esse pai, nessa história, nessa metáfora contada por Jesus. O pai é Deus. E sob o imperativo da lei, do livre-arbítrio, o pai atende o filho. E o filho então vai para um país distante. Vai trabalhar? Não. Vai investir? Não. Registra o Evangelho que ele terá uma vida dissoluta, uma vida pecaminosa, onde ele gastará todo o dinheiro, todo o patrimônio herdado. Mais além, se nós formos adiantar um pouquinho essa história, porque todos nós já sabemos que esse filho um dia vai voltar. É isso que é chato, porque eu ia contar isso depois, mas todo mundo já sabe. Esse filho um dia volta. E ele tinha um irmão, lembra? O irmão mais velho. Porque o irmão mais velho é sempre o aparentemente mais bonzinho. O irmão mais novo é geralmente o mais rebelde. O irmão mais velho ficou, e quando o mais novo volta, ele fica indignado, mas ele dá uma pista, porque ele fala: esse meu irmão gastou dinheiro com mulheres. Então nós podemos imaginar como foi a vida desse filho. Uma vida do filho mais novo, uma vida sensorial, uma vida exclusivamente de prazeres, um hedonismo. E óbvio que, certo dia, o dinheiro acabou, o patrimônio acabou, os amigos desapareceram, e esse filho, então, pródigo, mais novo, é obrigado a voltar para casa. Porque ele sente dor, ele sente dificuldades, ele está sem dinheiro, ele está sem casa, ele está sem família, ele está sem saúde. Percebe o movimento da humanidade? Nós vamos sentindo que com essa história, Jesus não está contando apenas a história daquele jovem. Eu tenho a impressão que ele está contando a história da humanidade. Eu tenho quase a certeza que ele está contando a nossa história. Porque há um tempo em nossa vida em que nós ficamos como este filho, sem casa, sem família, sem destino, sem razão de viver, sem saúde. Ele arrumou um trabalho que para ele foi muito pesado, muito difícil, porque ele foi cuidar de porcos. Vamos retomar a ideia de que essa história é contada por um judeu, para os judeus, e se havia alguma coisa que repugnava aos judeus, era cuidar de porcos. Veja como Jesus monta essa história a mostrar que aquele filho perdeu tudo. Até um dia, então, que ele, caindo em si, é uma expressão forte do Evangelho, que nós nos vamos retomar, ele fala, ele se lembrou do pai. Puxa, na casa do meu pai, eu era feliz.
Os trabalhadores do meu pai são muito melhor tratados do que eu. Eu vou voltar para casa. Ele toma essa iniciativa. E quando assim se aproxima, ele é recebido, o pai o acolhe, e nós vamos ver os detalhes dessa recepção. O que é que nós podemos ver nessa história é que, interpretada de um ponto de vista psicológico, a saída do filho pródigo do seu lar significa o movimento humano da doença. Doença que não só física, doença espiritual, doença emocional, porque tudo isso é doença. A Organização Mundial da Saúde diz que doença é um completo bem-estar físico, mental, emocional, social, espiritual. Então eu posso não ter dor física, mas eu posso ter um desconforto emocional, um transtorno psicológico, uma dificuldade de conviver com determinadas pessoas. Então, desse ponto de vista, todos nós somos doentes. Aliás, os espíritos constantemente falam isto, que o planeta Terra é um hospital. É também uma escola, mas é sobretudo um hospital. O problema é que a gente acha que os outros é que são doentes. E nós somos os médicos. A gente acha que os outros são os alunos e nós os professores. Então veja, qual é esse movimento humano da doença? Ele surge com aquilo que os espíritos incansavelmente estão nos dizendo desde a codificação. Qual é o maior mal do ser humano? O nosso maior mal. Vamos ver se fica mais fácil. Mais alto, que está muito embalhado. Isso, egoísmo. Vamos pensar um pouquinho nessa palavra? É formada por duas ideias: ego e ismo. O que é o ego? O ego é o eu. Aquela estruturação psíquica necessária para que a gente possa viver, identificar-se, individualizar-se e ter os mecanismos suficientes para a gente lidar com os desafios aqui na Terra. O ego é mau? É o mal? Não. Ele é absolutamente necessário, imprescindível. Tanto é que se a gente tiver um ego fragilizado, fraco, nós não conseguimos ter uma força interior suficiente para lidar com os obstáculos. Qualquer coisinha nós pensamos em suicídio. Percebam se não é isso que os espíritos estão trabalhando conosco. Percebam se não é isso que Jesus trabalhou conosco. Coragem! Perseverem! Tenham fé! Eu venci o mundo! Lance suas redes ao mar, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O que é que Jesus estava fazendo? Fazendo com que o nosso ego se estruturasse de tal forma que nós pudéssemos nos reconhecer na condição de deuses. Deuses com D minúsculo, mas é tão bom ser Deus com D minúsculo, porque ser com D maiúsculo é muito trabalho. Mas é assim que Jesus está trabalhando, é assim que a doutrina está trabalhando conosco. Não é nos chamar de coitadinhos, não é passar a mão na nossa cabeça, mas é fortalecer o nosso amor próprio. O amor próprio que nos faz acordar de manhã, o instinto de conservação, de tomar banho, de pentear os cabelos, de escovar os dentes, de tomar o seu remédio, de cuidar de si,
de não desanimar diante dos obstáculos, de superar a si mesmo. Então o ego, por si só, ele é um bem, ele é absolutamente necessário. Mas aí vem o ismo. E aí começa um problema. Você sabe que tudo que é ismo já denuncia pelo sufixo um certo desequilíbrio. Por exemplo, alcoolismo. Então é um distúrbio, é uma doença. Então o que é o egoísmo? Egoísmo é a doença do ego. E quando que o ego adoece? O ego adoece quando ele dá um excessivo amor a si mesmo em detrimento dos outros. Então, quando aquele filho sai de casa, ele está dizendo para o pai: eu não preciso de você. Eu sou autossuficiente. Eu mando na minha vida. Eu me basto. Então ele se desconecta do pai. Se desconecta do amor. Ele sai de casa, ele sai da sua família. E aí ele simboliza a sua família universal. O egoísta não vive em família. E aí começam todos os nossos problemas. Quando nós nos tomamos como parâmetro de vida, como único parâmetro de vida. E aí está a causa básica, aí está a doença matriz. Aí está a raiz das nossas doenças físicas, emocionais, mentais, sociais e espirituais. Aí está a raiz da obsessão. Aí está a raiz da ansiedade, da depressão. Aí está a raiz do suicídio. E quais são os traços característicos do egocentrismo, do egoísmo? Como é que nós poderíamos identificar alguns requisitos que o caracterizam? Essa parte da palestra costuma ser dolorosa, costuma ser incômoda. Nós vamos tomar algumas picadas. E estou pedindo que os mentores nos deem algum anestésico para que a gente possa suportar. Mandei fechar as portas do salão, ninguém vai sair. Será que a gente é egoísta? Quem se acha? Levante a mão, vamos ver quem tem coragem. Tem gente que não levantou, mas o mentor atrás está falando assim. Eu vou aqui apresentar alguns traços. Vamos ver se a gente se encontra, se acha neles. De repente, né, tem algum que pega a gente, né? Então, primeiro traço. Quem é egoísta? Quer o mundo e todo girando em torno de si. De acordo com as suas conveniências. Concorda? Lá em casa. Todo mundo tem que ser a nossa imagem e semelhança. Doeu muito? Vamos para a próxima. Personalidade narcisista. Não sai do Facebook. Tira selfie a todo instante. Um sentimento enorme da própria importância. Quem é importante? Eu. Eu quero tudo que possa ser um espelho
para mim. Caetano Veloso, se não me engano, na música Sampa, ele diz assim um trecho: é que Narciso acha feio o que não é espelho. Ou seja, qualquer coisa que a gente for levar para essa pessoa que não reflita alguma coisa dela, ela não liga, não se interessa, ela deixa você falando sozinha. Ou qualquer coisa ela puxa para ela. Por exemplo, você chegou para essa pessoa e está com uma dor de cabeça. Você fala assim: puxa, eu estou com dor de cabeça. A pessoa egocêntrica, ela vai dizer: nossa, e a minha dor? Você não sabe como ela é. Você estava querendo um cafuné, um consolo, uma palavra, um ouvido. Não. Qualquer coisa que você conte, ela pega aquilo para trazer para ela. Porque ela é o mito de Narciso, daquele que se olha no lago e se apaixona tanto por si, que ele diz que ele cai no lago e morre afogado. Esse é o destino do egocêntrico, morrer afogado. Cuidado. Aprenda a nadar. Acha-se especial e sempre o melhor. Percebe nessa imagem aí? É um gatinho egocêntrico que quando se olha no espelho ele vê um leão. E sempre quer tirar vantagem dos relacionamentos interpessoais. Ele não quer trocar, permutar, compartilhar. Ele quer o quê? Usar a pessoa como escada para ele o quê? Subir. Está doendo muito, gente? Podemos ir em frente? Até agora não pegou nenhum agente, né? Não. Eu sabia. O mentor está do lado avisando. Seus impulsos e desejos excessivos precisam ser atendidos rápida e imediatamente. Então veja, o egocêntrico, ele tem muitos impulsos e desejos excessivos. Não é errado ter impulso e desejo, ao contrário. Os desejos nos movem. Os sonhos é que dão força às nossas pernas cansadas. Mas a característica do egocêntrico é não ter limites. O que nos leva, agora a agulha vai entrar um pouco mais fundo, o que nos leva quase sempre a um perfeccionismo, a um constante descontentamento com a vida, porque nada nos satisfaz. Nunca atingimos o patamar que gostaríamos. Sempre ficou faltando alguma coisa. Sempre agora eu quero ir além. Não há deleite, não há prazer, não há satisfação. Porque no perfeccionista, no egocêntrico, sempre há mais desejo. Ele nunca está farto. E aqui muito interessante, uma pesquisa feita com os infartados. Os médicos estão interessados em descobrir as causas do infarto, não apenas as causas físicas, porque há muitas pessoas que infartam que estão fora do grupo de risco. Não são sedentários, não são tabagistas, não são obesos, não são hipertensos, mas infartam. E por que razão? Os médicos estão querendo descobrir. Encomendaram uma pesquisa com os psicólogos.
Pediram: estudem os infartados, obviamente os que sobreviveram. Vejam se há alguma condição psicológica em comum. E fizeram esse estudo aqui no Brasil, na Universidade Federal de São Paulo. Dr. Geraldo Balloni, um médico, cardiologista, psiquiatra, gerenciou essa pesquisa. E os psicólogos apresentaram as conclusões e disseram: de fato, eles têm características em comum. Uma delas é excessiva competitividade. São muito competitivos. Estão sempre atrás de metas e mais metas. Cumpriu a meta, depois você dobra a meta. Nunca estão satisfeitos. Por isso que um grande trabalho que nós precisamos fazer na cura de nós mesmos é buscar o quê? O tão falado equilíbrio. E equilíbrio não é jejum. Não é falta, porque se faltar faz mal também. Em momento algum, a espiritualidade, porque isso seria um contrassenso psicológico, nos pede abstinência. Nos pede a ausência da alegria, da celebração, do amor, da convivência, da realização dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos impulsos. O que nós aprendemos é que nós precisamos apenas o quê? Buscar um equilíbrio, buscar uma medida, buscar a moderação, buscar a temperança, buscar o equilíbrio, o caminho do meio. Porque nós estamos geralmente nos extremos. Estamos descontrolados. Mas não esqueça desse movimento da autocura. Olha aqui. Impulsos e desejos excessivos que precisam ser atendidos rápida e imediatamente. Olha a base, a raiz de duas grandes doenças hoje. Vocês identificam? A ansiedade. Eu quero as coisas para ontem. Quando eu falo com você é só uma vez. Já escutaram isso? Lá em casa? Eu quero tudo para ontem. Não vou repetir. E se você não me atender, enquanto você não me atende, porque eu sou alguém descontrolado, eu quero excessivamente as coisas, enquanto eu não receber eu não me acalmo, mas logo que eu recebo eu invento outra coisa e continuo. Eu entro no processo da ansiedade. E se porventura a vida não me dá o que eu quero, ou se ela me rouba o que eu quero, eu entro em depressão. – 90% das depressões, chamadas depressões reativas, são maneiras através das quais eu lido com as minhas perdas. Não aceitar quando alguém não atende os meus impulsos e os meus desejos. Quando a vida diz não para mim. Outra característica dos egocêntricos é não se preocupe e tem dificuldades para reconhecer a necessidade dos outros. Aliás, o egocêntrico quase não enxerga os outros. Os outros, para ele, são pessoas invisíveis.
Por quê? Porque ele é o parâmetro. Ele pensa que ele é Jesus e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É isso? Então ele não enxerga ninguém, ele não vê ninguém. Não sabemos que as pessoas têm suas dores, têm as suas necessidades de afeto. As pessoas querem ser ouvidas tanto quanto nós desejamos. As pessoas querem ser notadas tanto quanto nós gostamos. Isso é cura. Isto é cura dos relacionamentos. Você sabe que no lar a mulher tem aquela necessidade de falar. Deus dotou a mulher com esse ímpeto de falar. E elas precisam falar. E muito. E muitas vezes os homens não querem ouvir. Não por maldade, mas porque os homens têm uma característica de ser o resolvedor dos problemas. O homem foi treinado desde pequeno a consertar coisas, a resolver problemas. Então, assim que a mulher começa a esboçar aquele gesto de que não está bem, que está mal-humorada, que está triste, que está com problema, e o marido percebe: você está com uma cara ruim hoje, o que aconteceu? Eu estou com um problema lá no meu trabalho. O que aconteceu? Briguei com o meu chefe. O homem, naturalmente, pela sua tendência, o que ele quer fazer? Ele é um consertador, ele já vira para a mulher e fala assim: peça conta. E não é isto que a mulher quer. A mulher quer apenas o quê? Falar. Falar. E falar mais um pouco. Por isso que o homem, nós homens precisamos ouvir. Quando perceber que ela está com esse problema que ela quer falar, vamos apenas ouvir. Fala assim: diga o que aconteceu. E deixa ela falar. E não interfira. Não interfira. Simplesmente, de vez em quando, faça assim algumas caras. Não diga. Jura? E aí depois, quando a coisa está ficando monótona, você fala: e aí? E aí? Depois de 2 horas de relato, ela terá verbalizado tudo, vai te achar o melhor homem do mundo. Você não disse nada, não solucionou nada. Ela vai continuar no trabalho, ela vai continuar brigando com o chefe, mas você será um ótimo marido e um ótimo companheiro, que você terá ouvido. Então, Rubem Alves, o grande poeta, já dizia que nós precisamos hoje, não de cursos de oratória, cursos de escutatória. Poder escutar os outros, mas escutar com interesse. E não como muitas vezes nós ficamos quando a pessoa está falando conosco, que a gente está brisando, né? A gente está em outro mundo, está lá pensando em outra coisa, e aí a pessoa chega uma hora e nos faz uma pergunta e a gente não sabe mais do que ela está falando. Isso é falta de caridade. E a gente responde assim, com aquela saída típica: com certeza, resolve todas as coisas. Outra característica, estão aí ainda, tudo bem, gente? Está dando para aguentar? O egoísta geralmente tem atitudes arrogantes, insolentes e tem uma exigência de admiração
excessiva. Olha o excessivo aí outra vez. Exigência de admiração é humano. Todo mundo precisa. A gente gosta, né? Quando vem a pessoa, gostei do seu trabalho, foi muito bom, né? Você se comportou legal, gostei daquela sua fala, gostei quando você fez aquilo, gostei desse trabalho, gostei dessa roupa, gostei, né, do seu penteado, né, gostei da sua chapinha, ficou ótima, maravilhosa. Todo mundo precisa disto. Nós não podemos negar. E nós espíritas, às vezes, somos, né? Não podemos estimular a vaidade. Espera aí, gente. Vamos com calma. Agora, o egocêntrico quer uma admiração excessiva. Se você não curte o comentário que ele fez no Facebook, ele perde amizade. Se você não fez o elogio, se você não fez uma nota, alguma coisa, se você não viu, não cumprimentou, se você esqueceu de falar alguma coisa, ele pira, ele surta. Porque ele tem essa necessidade, o quê? De aplauso constante. E ele entra num processo neurótico que tudo que ele faz não é por satisfação própria, é para obter aplauso. E parece que quanto mais ele faz para obter aplauso e não por satisfação pessoal, mais o aplauso não vem. Ele fica desesperado. Eu fiz a palestra, ninguém falou nada. Eu estava fazendo uma palestra, uma pessoa saiu do meio da plateia e foi embora. O que essa pessoa está pensando de mim? Será que ela não está gostando da minha palestra? Não, simplesmente ela queria ir no banheiro. E se não gostou, paciência. Alguém não vai gostar de mim. Tudo certo isso ou não? Estamos em paz com isso ou não? Que não vamos agradar todo mundo, toda hora, every day, every time, forever. Jesus agradou todo mundo? Não. Até hoje. O egocêntrico, isto é desesperador. Como ele sofre. E, finalmente, óbvio, não poderia ser diferente, o egocêntrico tem uma reduzida capacidade de amar. Por quê? Porque ele tem uma grande insensibilidade ao outro. Veja aí. Está vendo? O outro se arrastando e ele passando o quê? Ignorando. Ele está arrastando aqui, está cantando uma música. Vocês sabem qual é? Porque me arrasto aos seus pés. Por que me dou tanto assim? Enfim, daqui a pouco a Maísa vai incorporar aqui no... Mas, meus amigos, aí estão algumas das características. A gente se viu nisso ou não? Eu acho que em maior ou menor grau nós estamos nesse processo. Estamos. Ninguém vai se matar por isso. Mas eu acho que a gente precisa, então, como na parábola do filho pródigo, o que fez quando o filho percebeu? Que vocês percebem que tudo isso, o que é que gera tudo isso, gente? Primeiro, problemas comigo mesmo. Porque o egocêntrico está sempre armado. Ele nunca está contente com ele. Ele não é feliz com ele, porque ele depende muito do outro. Óbvio que ele tem muitos problemas de relacionamento. Você percebe que uma pessoa assim deve ter problemas de relacionamento? Arrogante, insolente, indiferente, insensível, não escuta, não conversa, não vê, não compartilha. Olha, quem é que quer se relacionar com uma pessoa assim? Dá para imaginar por que a gente tem tantos conflitos dentro do lar? Dá para imaginar por que a espiritualidade, a sabedoria divina nos fez reencarnar dentro de um lar?
E está lá no Livro dos Espíritos. Reencarnamos num lar para desbastar o nosso egoísmo. Para reencarnar com pessoas que são muito diferentes de nós. Já pensou se em casa todo mundo batesse palma para nós? Concordasse conosco? Pensasse como nós? Bem que a gente queria, e a gente vem pedir no centro isto. Na próxima reencarnação, eu quero vir num lar harmônico. Mas a gente não é harmônico ainda. Ou a gente olha para o nosso lar, meu Deus, algum erro no departamento da reencarnação. Você olha lá no domingo à tarde, você olha na televisão, você vê lá, né, você lavou a louça, você olha para a tua família, olha para o teu marido, ele babando no sofá, assistindo programa de televisão. Você fala, meu Deus, onde que eu reencarnei? Algum erro? Que gente estranha, que gente esquisita. Confessa, não é assim? Eu sei que é assim. Eu sei que é assim. Minha esposa também diz isso para mim. Né? Mas é absolutamente necessário. A gente precisa de contraste. Aí a gente vem para o centro vibrar pela paz universal. Vibrar pelo entendimento entre os povos. E em casa briga porque alguém comeu o último pedaço do pudim. Porque não aceita que o filho não quer ser espírita. A mulher não aceita que o marido não acompanha o centro espírita. Uma mulher me disse, De Luca, eu tenho um problema sério em casa. Qual é? Meu marido, o que ele faz? Ele não vem ao centro. Eu falei, mas isso não é um problema. Há pessoas que não precisam mais vir ao centro. Nós ainda precisamos. 2, 3 vezes. Nós precisamos trabalhar, ser passista, ser médium, ser aluno, ser da diretoria, precisamos fazer tudo isso. Eu perguntei à mulher, ele é um bom marido? Ótimo marido. Falei, então tá bom, glória a Deus. Mas ela não se contentou, infernizou tanto o marido, e o marido então disse, é importante para você? É muito importante, então tá bom, eu vou. E começou a frequentar. E no começo, o sorriso dela não cabia de orelha a orelha. Passou uns 2 anos, ela me procurou, cabisbaixa, triste. Falei, o que foi? Foi meu marido. Foi o que aconteceu? Ele não foi para o centro? Foi. Ele não é espírita? É, muito espírita agora. Ele não sai do centro agora. Falei para você. Né? Então, óbvio que uma pessoa desta, né? Nós vamos ter dificuldade no lar, vamos ter dificuldade de convivência, vamos ter dificuldade de amar uma pessoa. Porque não amamos. De fato, não vemos alguém. Amar é enxergar os outros. Então é assim. Esse movimento que nós precisamos ir buscando. Aí então o movimento da cura, que é o movimento da reconexão. O passe ajuda, mas não é o passe que cura. O que cura é a nossa reconexão, que vem com o sentido da comunhão. Aliás, na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, uma mensagem fantástica do apóstolo Paulo, quase ninguém lê, porque está lá nos estertores do Livro dos Espíritos, mas ele diz assim, que o objetivo da vida é gravitar em torno da unidade divina. É fantástico isso. O objetivo da vida é gravitar em torno da unidade divina. Ou seja, ninguém é carreira solo. Embora cada um tenha o seu valor, o seu mérito, nós trabalhamos gravitando
em torno da unidade. Todos nós somos unos, embora cada um conservando a sua individualidade. Nós pertencemos todos a uma única família. Sai Baba dizia, não há uma raça. A única raça existente na Terra é a raça humana. A única religião, o amor. A única política, a caridade. Então esta é a compreensão, essa é a nossa reconexão. No Evangelho eu quero ressaltar aqui um exemplo prático de alguém que estava no movimento egóico, egocêntrico e quis estabelecer um retorno, que é a passagem de Zaqueu que quase todos nós conhecemos. Vocês lembram? Zaqueu era um rico cobrador de impostos na cidade de Jericó, até aí nenhum problema, a não ser o problema de que ele, Zaqueu, como chefe da coletoria, ele cobrava impostos abusivos, ou seja, ele cobrava mais do que o povo deveria pagar. Vocês vejam que esse é um problema antigo, né? Mas só que Zaqueu tinha um problema interno. Ele começou a perceber que o relacionamento social dele ficou prejudicado. Porque onde ele chegava, todo mundo se retirava. Imagine os judeus. Zaqueu era um judeu. Quem estava ali impondo os impostos eram os romanos. O judeu não admitia isso, que um outro povo tomasse, né, as suas terras, o seu povo, cobrasse impostos, e o judeu estava ali também a serviço de Roma. E pior do que isso, um judeu que estava também, o quê? Roubando. Então, onde Zaqueu chegava, todo mundo saía. E aqueles comentários de lado. Ó, o ladrão chegou. Ó, o ladrão, sai daqui. Zaqueu era um homem rico. Ele poderia dar os melhores banquetes, mas não tinha quem convidar. Não tinha amigos. Se ele fosse diagnosticado por um médico hoje, provavelmente receberia o diagnóstico de depressão, a consciência de culpa. Isso trouxe problemas para a família dele. A esposa de Zaqueu, Dona Zaqueia, também tinha problemas, dificuldades de relacionamento. Nenhuma mulher queria ser amiga dela. Então esse homem aflito, angustiado, egocêntrico, porque o egocêntrico não importa o outro, eu quero ser feliz, mesmo que para isso eu tenho que roubar o outro. Concorda? Ele vai lá para encontrar Jesus. Como na praça ali pública tinha muita gente, e dizem que ele era um homem de estatura baixa, ele entendeu que Jesus não o enxergaria. E qual foi a atitude dele? Teve essa ideia de subir na árvore, para poder ver Jesus. O que acontece quando Jesus passa? Ele para, vê aquela cena, no mínimo curiosa, e o que as pessoas falavam para Jesus, o povo? O que vocês acham? Se você estivesse lá atrás de Jesus, o que você falaria a Jesus? Vamos, coloca toda a sua espiritualidade para fora agora. Vamos. Óbvio que o povo estava falando o quê? Jesus não para. Jesus, esse homem é um ladrão. Põe ele na lava-jato, Jesus. Né? Não para, não vai ficar bem para você. Você conversando com esse cara. Mas, surpreendentemente, Jesus tem uma atitude inusitada. Como tudo em Jesus era inesperado. Ele para e faz uma proposta, faz um convite. Zaqueu, desce depressa. Porque hoje eu preciso, olha a delicadeza de Jesus, eu preciso ficar na tua casa. Diz o Evangelho que quando Jesus diz isso, Zaqueu desceu da árvore.
tenho para mim que ele caiu assustado, né? Tamanha surpresa. E mais tarde Jesus se aproxima, vai à casa, embora sob os protestos dos seus discípulos. Mas Jesus vai, e pior, Jesus entra, para desespero de todos. E aí a gente não tem muitos detalhes, muitas informações do Evangelho sobre o que é que aconteceu naquela noite. Eu fico louco para saber como é que foi aquele papo, aquela história, como é que foi aquele jantar. Só tem um detalhe lá no finalzinho, mas o antes não tem. Aí eu fico imaginando, o que será que aconteceu? Teria Jesus levado Zaqueu lá num quarto e feito aquele sermão? Teria falado da lei de ação e reação? Teria falado, né, da obsessão? Teria mandado ele fazer um tratamento espiritual? Teria, enfim. Para mim, na minha simplória visão, creio eu que Jesus sentou-se à mesa. Dona Zaqueia preparou o jantar. Deve ter servido um peixe. E Jesus sentou-se, comeu, conversou com a família. E eu fico pensando na cara de Zaqueu. Ele só olhando aqui, vendo aquele homem que aceitou o convite para ir na sua casa. Aceitou estar junto com a sua família. Ninguém fazia isso. Todo mundo julgava, condenava, isolava, excluía. Mas Jesus junta. Jesus aperta o laço. E estava ali com Zaqueu. E creio que isso despertou em Zaqueu profundas reflexões. Afora o magnetismo de Jesus. E eu penso que Zaqueu deve ter raciocinado: quem é esse homem que adentra a minha casa e não me julga? Quem é esse homem que, sabendo estar diante de um pecador, não me endereça nenhum olhar de censura? Quem é esse homem que janta com a minha família, que brinca com os meus filhos e que me olha com um olhar profundamente humano? E creio eu que a partir disto, que esse homem dá aquele grito de conversão, este sim registrado no Evangelho: Senhor, a partir de hoje, eu não quero mais ser egoísta. Eu não quero mais felicidade só para mim, à custa da infelicidade alheia. A partir de hoje, eu vou doar metade dos meus bens aos pobres. E a quem eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. E aí Jesus deve ter erguido a taça de vinho e disse: hoje a salvação, leia-se, a cura, entrou nesta casa. E de fato, a partir daquela data, esse homem fez o que prometeu, e não apenas aquele gesto de fazer uma doação, mas ele continua divulgando o Evangelho no reino, e se torna um dos mais ardorosos divulgadores do Evangelho. Tanto é assim que ele, dizem alguns estudos, que para significar a mudança de vida dele, Zaqueu troca de nome e passa a ser Matias, o divulgador do Evangelho. Matias, inclusive, é escolhido pelos demais discípulos para substituir Judas no apostolado depois da desencarnação
daquele que beijou Jesus o traindo. E se distancia a terras distantes, funda igrejas, prega a palavra, cura os enfermos, dá esperança aos perdidos. E numa das suas pregações da sua igreja, por perseguição dos cristãos, aos cristãos pelos romanos, a igreja é incendiada e Matias morre sob as chamas da perseguição romana. Mas o amor a Jesus, o amor ao Evangelho, o amor ao amor, não morreu. Segundo relatos de Chico Xavier, Zaqueu, Matias reencarna depois, e nós vamos encontrá-lo no episódio do livro Ave Cristo, nos personagens Quinto Varro e Quinto Celso, que vem resgatar a alma de um filho de Quinto Varro, Tassiano. Segundo Chico Xavier, em confidências ao médium Newton Boechat, já desencarnado também. Ali estava a personalidade de Zaqueu e Matias. Depois, a saga do amor na face da terra continua, como sempre continuará. E Zaqueu, Matias, Quinto Celso, Quinto Varro, reencarna no século V, na figura do irmão Parmênio, o irmão dedicado à casa dos benefícios, onde ali ele recolhia crianças, órfãos, filhos de soldados mortos na guerra. E ali falava do Cristo, ali ensinava o Evangelho, ali praticava o amor. Mas a perseguição aos que amam continuou. E irmão Parmênio e sua casa de benefícios foi objeto de nova perseguição, onde todos morreram queimados. Mas o amor permanece. E segundo relatos da médium Ivone do Amaral Pereira, médium do notável livro Memórias de um Suicida, Zaqueu, Matias, Quinto Varro, Quinto Celso, irmão Parmênio, reencarnam no Brasil na figura do patrono desta casa, o apóstolo Bezerra de Menezes. Com certeza vocês gostaram muito desta palestra, não é verdade? Não esqueçam, se você perdeu algum trecho, no domingo, às 16 horas, na TV aberta, haverá uma reprise. Muito obrigada pela audiência. Até lá.